É verdade, bacana, é verdade, né? Tem a ver com isso. Opa, gente, começou, gente! Começou! Aqui discutindo. Estamos discutindo sobre a teoria, né? A teoria da biogênese. Exatamente. Então, olá, alunos, professores, pais, estudantes, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. E hoje, né, como eu e o professor Giba, que a gente já estava discutindo, né, trocando aí as nossas ideias a respeito da teoria da biogênese, né, Giba? Legal, porque a gente está discutindo aqui, né, os estudantes aí, bem-vindo aí, boa tarde para todo mundo, nosso professor de biologia, nossos estudantes da primeira série. Aí começamos a aula com a professora Priscila discutindo, né, Pri? Exato. A teoria da biogênese. Olha, lembrando que na física a gente viu a teoria da abiogênese, né? Exatamente. Um as teorias da evolução química, né? Exatamente. Lembra até, né, que eu tive ali uma participação ali especial, na sua aula. a física. Exatamente. E aí hoje a gente vai continuar falando, então, né? Vocês também, né, estudantes, vocês aí de biologia, vocês também, nas aulas passadas, vocês também começaram aí a ver a respeito da teoria da abiogênese. Mas hoje a gente vai falar de vida, né, Giba? De vida, né? Isso que é bacana aí. Uma teoria muito bacana sobre a biogênese. Exatamente. E vamos discutir a teoria da evolução da vida, né? Exatamente. Então, olha só, gente, fica aí ligadinho, porque hoje a nossa aula, então, vai ser sobre a teoria da biogênese, tá aí na tela para vocês. E aí, gente, olha só o que a gente, então, vai falar hoje, né? Quais são os objetivos da nossa aula. Então, primeiro vai ser entender aí a teoria da biogênese e depois compreender os experimentos realizados por cientistas à luz do seu tempo. Aliás, Giba, eu preciso confessar para você que essa teoria é uma das teorias que eu mais gosto. É? É. Nossa. É a teoria que eu mais gosto, apesar assim de hoje ela não ser ali muito bem, né, aceita, ela tem ainda algumas questões aí que foram evoluindo ao longo do tempo a respeito dessa teoria, mas é uma teoria super bacana porque tem experimentos assim muito legais pra gente discutir hoje. Muito legal, hein? Exato, muito bacana. E aí, gente, olha só também como então acompanhar nas nossas aulas, né? Hoje, para vocês aí, né, aula de biologia, então identifique a aula com a data e o título, faça suas anotações no caderno, tirem as suas dúvidas e também resolvam as atividades, super importante para que vocês consigam então compreender em que parte do nosso conteúdo vocês estão em dúvida, ok? É o nosso combinado então para hoje, para todas as nossas aulas, tá? E aí, gente, né, o que nós vamos aprender hoje? Então, olha só, esse esqueminha vocês já conhecem, né, já tá aí com vocês ao longo das nossas aulas e hoje, né, dentro então de toda a teoria da origem da vida, a gente viu ali a respeito da teoria criacionista, a gente viu da abiogênese, a gente viu a panspermia cósmica e hoje a gente vai falar sobre a biogênese e os principais cientistas que endossaram então essa teoria, tá? Então fiquem aí ligadinhos na nossa aula de hoje. E, né, pra gente começar, né, Giba? Legal. Vamos começar então. Uma interação? Exatamente, vamos começar aí com uma interação. Então, olha só, gente, o que vocês sabem aí a respeito da teoria da biogênese? Olha só, é um bate e volta, é rapidinho. Vocês já viram, né, um pouquinho aí, né, Giba, nas aulas de física. Então, aí conta pra gente o que vocês aprenderam aí na aula de física também, que vocês podem aí repassar aí pra gente no chat, tá? Um minutinho e a gente já volta.
Olha, muito bacana aí a participação dos nossos professores. Biogênese, início da vida dos seres vivos. O professor Luiz aqui com a gente. O professor Devanice aqui. Até que enfim abriu. Boa tarde. Boa tarde, professor. O Devanice com a gente aqui também. Boa tarde. O ser é proveniente de outros através da reprodução. A professora Glaucia aqui falou a questão da reprodução. Muito bom, legal, né? Muito bom, Giba, bacana, né? O pessoal aí participando com a gente, né? Quem tá chegando aí agora, boa tarde, né? Vamos aí participar da aula de biologia, né, Giba? Legal. Então aí, né, como alguns professores já mandaram os seus comentários aí pra gente, é isso mesmo, né? Então quando a gente fala da teoria da biogênese, a gente tá falando a respeito da vida. Então olha só, né, pra vocês aí na tela, quando a gente fala da biogênese, a gente tá falando da existência da vida através de um ser vivo, e esse ser vivo ele surge a partir de um outro ser vivo pré-existente. E aí dentro da teoria da biogênese a gente vai ter inúmeros cientistas, mas eu destaquei 3 para vocês que são super importantes dentro da teoria da biogênese. Entre eles a gente tem aí o Francesco Redi, a gente tem o Lázaro Spallanzani e o Luiz Pasteur. Muita gente já ouviu falar, né, no Luiz Pasteur, sim, né, a respeito aí das suas teorias. E justamente é esse mesmo Luiz Pasteur que muita gente já ouviu falar, que ele é aí um dos defensores da teoria da biogênese, né? Mas aí a gente vai detalhando e a gente vai explicando para vocês direitinho cada um desses cientistas. E aí, gente, né, quando a gente fala, então vamos começar com Francesco Redi, né, um dos grandes cientistas aí da teoria da biogênese. Quando a gente fala de Francesco Redi, a gente está falando de um biólogo italiano, né? Então olha aí para vocês na tela, tá aí a foto, né, de Francesco Redi. Ele é um biólogo italiano e naquela época, olha só, Giba, que interessante. Legal. O pensamento da época era que as larvas elas se formavam naturalmente a partir da carne em putrefação. Então, o pensamento da época era a teoria da abiogênese, né? Que seria aí o surgimento da vida sem uma outra vida pré-existente. Sim. Mas aí, em 1668, olha só, muito tempo atrás, né? Esse cientista, ele começou a publicar os seus resultados em um livro chamado Experimentos sobre a Geração de Insetos. E aí, com esses experimentos, que começou a queda da abiogênese. Legal, hein? Bem bacana. Que é a evolução da ciência, né? Exato, perfeitamente. Sempre que a ideia do experimento é muito importante, né, na ciência, para a comprovação de uma hipótese ou não, né, para a rejeição de uma hipótese. Né? Exatamente, Giba, muito bem lembrado. Então, assim, o método científico, né, nessa época foi muito importante justamente para ele conseguir, então, apresentar resultados e hipóteses que comprovavam uma outra teoria que não era a teoria mais aceita naquela época. Legal. Né? E aí, o que será que o Francesco Redi fez? Então, olha só. Francesco Redi, então, ele fez um experimento, então, se vocês colocarem na tela, tá aí, olha. Ele fez um experimento onde ele utilizou carne, e essa carne estava num processo de putrefação, e aí ele utilizou, então, frascos. Então, ele colocou a carne, né, num processo já de degradação, num frasco aberto. E ele colocou essa carne, só que ele colocou num frasco selado. Né, num frasco totalmente vedado. E uma outra carne, também nesse mesmo processo de degradação, ele colocou num frasco, só que coberto com gaze. E aí passar um pouquinho de água. Exato. E aí o que ele percebeu? No frasco aberto, a carne, você tinha ali o surgimento de larvas, inclusive, e de moscas. Sim. No frasco selado, né, totalmente vedado, não tinha o surgimento nem de larvas, nem de moscas, surgimento de nada. E aí no frasco coberto com a gaze, apenas ali na região que estava por cima da gaze, que ele viu alguns ovos de mosca, algumas larvas e algumas moscas já adultas. E aí o resultado que ele teve seria que os insetos, então, eles vêm, né, de progenitores das suas mesmas espécies. Ou seja, os insetos vêm através de uma outra vida já pré-existente, através de um outro inseto,
feto daquela mesma espécie, só que já pré-existente, que já existia. E aí, olha só, Giba, mais os experimentos de Francesco Redi começaram a ser contestados, né? O pessoal não aceitou logo de primeira, assim, que a teoria da biogênese, ou seja, que a vida surgiria a partir de uma outra vida pré-existente e não de ou uma criação divina ou a partir de algo inorgânico, algo né? inorgânico, exato. Então o pessoal não começou a aceitar muito bem essa teoria do Francesco Redi. É sempre assim, né, na ciência, né? No começo, você tem ali uma certa resistência, né, na teoria. E aí, com os resultados vão vindo e vai acabar falando, realmente estava certo. Exatamente. E é a partir daí, gente, que entra Lázaro Spallanzani. E aí, gente, para vocês aí interagirem aí com a gente, tem mais uma perguntinha. Se a gente viu sobre Francesco Redi, acabamos de ver os experimentos dele. E aí, e os experimentos de Spallanzani? Será que o pessoal aí sabe o que ele fez? Será que ele ajudou, piorou a situação? Pois é, né? Então, olha só, gente, um minutinho para vocês verem, debaterem, responderem e a gente já volta. Olha aqui nossa interação com nossos professores, aqui nessa aula ótima aqui com a professora Priscila. Vários recipientes com líquido de caldo de carne, mas hermeticamente fechados. O professor Devanice comentou aí sobre a questão, deve ser sobre a questão do experimento do Spallanzani, né? Professor Luiz, teoria do caldo nutritivo usando um aparelho de pescoço de cisne. O professor Glaucio também falou, experimento com fervura. Opa, é isso aí, né? Muito bem, né? Então o pessoal aí lembrando os experimentos de Lázaro Spallanzani. E é isso mesmo, né? Então vamos ver um pouquinho do cientista em si. Lázaro Spallanzani, então, ele era um sacerdote católico, fisiologista italiano e estudioso das ciências naturais, ou seja, Lembra ele... um pouquinho do Mendel, né? Exato, é verdade. Também, o pessoal ali, né, da religião, né, sempre trabalhando com a ciência junto. Exatamente. Aliás, né, justamente os religiosos, eles tinham muito acesso à cultura, a conhecimento científico. A biblioteca tinha outros conhecimentos do grego. Exato. Então era muito mais tranquilo, mais fácil para eles conseguirem trabalhar ali com a ciência do que outras pessoas, né? Isso não significa também que nós não tivemos cientistas que não eram religiosos. Exato. Sim. Também tivemos. Mas ali, né, naquela época, os religiosos realmente eles detinham ali um poder, principalmente da educação, né? E aí o objetivo do Spallanzani, olha só que bacana, ele queria derrubar as ideias da abiogênese, que por meio de um outro cientista, que era o John Needham, ele havia, teoricamente, esse cientista, comprovado que a vida surgia espontaneamente de um caldo primitivo em um recipiente vedado e aquecido até a fervura. Então, o que o Lázaro Spallanzani queria? Ele queria derrubar a ideia da abiogênese ainda. Sim. Então, naquela época, apesar dos experimentos de Redi, né, Giba, ainda existia cientistas e ainda existia um pensamento na época que era muito voltado para a biogênese.
abiogênese. Por isso que a gente fala que a ciência, né, a evolução da ciência chama quebra de paradigmas, né? O pessoal da Exatamente. Sempre, para você chegar a quebrar paradigmas, demora um certo tempo, né? Uma certa mudança de mentalidade da época, até, né, começando a caminhar. Mas é legal, você vê. Agora tem outros cientistas tentando derrubar a mesma teoria. Exatamente. Então aí Spallanzani queria justamente derrubar esse cientista, né, ou as ideias da abiogênese que ainda estavam muito enraizadas no mundo acadêmico, né? E aí, como a professora bem mesmo lembrou, né, da questão aí da fervura, que foi o que o Lázaro Spallanzani fez. Então, olha só, no experimento de Lázaro Spallanzani, então ele tinha ali, olha, vários recipientes, e esses recipientes, o que ele fez? Então, ele tinha o caldo nutritivo, o caldo de carne, né, que é um caldo nutritivo. Ele ferveu esse caldo nutritivo, então ele colocou o caldo nutritivo no recipiente, ferveu esse caldo nutritivo e deixou primeiro esse caldo nutritivo em aberto. E depois, né, depois da fervura, ele também fechou esse recipiente, também vedou o recipiente. E ele viu que quando eu tinha o caldo nutritivo fervido e vedado, sim, não apareceria vida ali, não apareceria larva, não apareceria mosca. Mas se eu tivesse mesmo assim o caldo fervido, só que aberto, aí sim eu teria o aparecimento de larvas, o aparecimento de moscas. E uma outra coisa que ele fez também foi que ele vedou de uma maneira mais eficiente do que o Needham, que era o cientista que ele queria derrubar a teoria lá da abiogênese, e ele ferveu o caldo por mais tempo. Ele praticamente esterilizou mesmo o caldo. Então isso fez com que ele comprovasse aí que não, olha, a vida não surge de maneira espontânea, como o Needham lá estava falando que existia. Então, gente, né, o experimento de Spallanzani, ele foi um pontapé inicial para depois vir o Louis Pasteur, que muitos professores aí também já colocaram também o experimento do Louis Pasteur, né, que é o experimento lá do pescoço de cisne, né? Então, Spallanzani, ele é um precursor. Então, os experimentos de Spallanzani foram precursores aos experimentos de Louis Pasteur. E aí, quando entra o experimento de Spallanzani, aí o pessoal da abiogênese, os cientistas, né, da época que ainda acreditavam na biogênese, começam a falar que não, o Spallanzani ele matou o pouco de vida que tinha ali no caldo nutritivo. Exato. Então, eles começam a falar que Spallanzani, então, ele não teria feito os experimentos da maneira correta, porque ele havia matado o pouco de vida que ainda existia no caldo nutritivo. Como é que é, né? Você vê a resistência. Exato. A novas teorias e novos pensamentos. Exatamente. Só que aí entra Louis Pasteur. E aí com os experimentos de Louis Pasteur, aí o pessoal da biogênese já começa... aí eles não começam... Né? Aí fica difícil para eles conseguirem explicar. Provar que realmente a vida vem de outra vida... Isso não tem como o pessoal sustentar. Exatamente, e aí fica mais difícil para eles conseguirem explicar. E aí já teve, né, os professores aí, alguns professores já colocaram os experimentos de Louis Pasteur, mas e vocês, alunos, né? Vocês se lembram aí dos experimentos de Pasteur? Então tá aí para vocês, né? Um minutinho para vocês relembrarem, colocarem, participarem aqui com a gente no chat sobre os experimentos de Louis Pasteur e a gente já volta.
Olha, muito bacana aqui as experiências, né? As participações aqui dos nossos professores. O professor Érico comentou aqui para entender a vida, grande experiência para entender a vida. O Gabriel, aqui da professora Solange, falou um pouquinho, é o nome dado à teoria que explica a origem dos seres vivos. A gente está falando da teoria da biogênese, né? Isso. O professor Marco, então, acabando com o princípio ativo na fervura. Aí, isso. Com relação lá, né? Exato, exatamente. A professora Glaucia falou do processo de pasteurização. E o professor Denise colocou o número 8 aqui. Será que é o número 8? Será que é um mistério? Colocou 8 aqui. Eita, nós. 8. 8. Aqui que eu sou o número 8. E aí, de boa, né? A questão da pasteurização. Esse nome é muito falado, né? Sim, exato. Esse processo, né, o processo de pasteurização, né, é muito falado, né? E como o professor bem mesmo relembrou, né, é o processo lá do princípio ativo, exato, né? Que um dos paradigmas ali do Spallanzani era que ele teria então acabado com o princípio ativo que existia ali no caldo nutritivo. É isso mesmo, professor. Muito obrigado aí pela sua contribuição. E aí, gente, olha só, quando a gente fala então de Louis Pasteur, né, o pessoal sim lembra do processo de pasteurização. É o mais falado dos cientistas, né? Sim, é o mais falado de todos os cientistas até agora a respeito da origem da vida. E vamos relembrar então quem era Louis Pasteur. Então, olha só, Louis Pasteur, ele era um cientista francês com grandes feitos aí nas áreas de química e na medicina. Então, por isso que muita gente lembra de Louis Pasteur também na área da medicina. Né? E aí ele realizou aí uma série de experimentos similares aos do Spallanzani. E ele anunciou esses resultados em 1864. Então, olha a diferença de tempo. A gente tem o Red lá com 1600 e alguma coisa. E aí a gente volta agora com Louis Pasteur em 1864. Então, olha só como foi muito debatido a origem da vida nesse período. E aí ele teve uma grande contribuição para a teoria da biogênese, onde ele realmente coloca, olha, a vida não surge espontaneamente, mas ela vai surgir em áreas que são contaminadas por vida pré-existente. E aí a gente tem o experimento de Louis Pasteur. O que ele fez? Ele tinha lá um caldo nutritivo em um frasco com um gargalo curvado, que a gente chama lá do pescoço de cisne. Esse caldo ele foi fervido e esterilizado. E após alguns dias, o caldo nutritivo, ele continuou livre de micro-organismos. Você viu que ele nem vedou. Sim. Só que quando ele quebra o pescoço ali do cisne, né? Quando ele quebra a boca ali do gargalo, aí sim começam a aparecer micro-organismos. Isso porque o pescoço do cisne, ele dificultava a passagem de micro-organismos até eles chegarem ali no caldo. Só que quando ele quebra o pescoço ali, né, quando ele quebra esse gargalo, aí tem uma, né, ele facilita a entrada desses micro-organismos. E aí tem algo, né, uma frase que ele colocou que é muito importante, né, no experimento dele, que é uma frase ali em latim, né? Eu não sei ler, né, Giba, latim, mas está escrito ali, olha, que toda a vida vem da vida. Eu posso falar para você? Claro. Eu fiz um curso de latim rapidamente. Homem vivum, ex vivo. É isso aí. Eu tô acreditando em você, viu, Giba? Omni vivum. Bacana. Ex-vivo, é isso aí. Então significa o quê? Que toda a vida vem da vida. E aí esse foi o experimento de Louis Pasteur para a gente fechar a questão aí da teoria da biogênese. E aí agora que a gente tem uns minutinhos, que a nossa aula tá acabando. Não pode acabar. Mas tá acabando. Então olha só, gente, vamos pro resumo então da nossa aula de hoje. Então olha só. Hoje a gente viu aí a definição da teoria da biogênese e a gente viu os experimentos de alguns cientistas, né, que defendiam essa teoria, que é o Francesco Redi, o Lázaro Spallanzani e o Louis Pasteur. E aí para vocês também a habilidade do currículo que está inserida a nossa aula de hoje, né, Giba? Comentários finais aí no último minutinho, ali, 1 minuto para terminar a nossa aula. Muito comentários legal. Finais. Só comentários finais com relação, acho que é legal a questão da evolução da ciência, discutir um pouquinho, né? Como que alguns filósofos da ciência falam sobre a questão de você quebrar paradigmas, né? Então, quando a ciência vai evoluindo,
tem uma teoria ali que é defendida, e com a evolução dos experimentos e tal, e essa teoria é derrubada, um novo paradigma surge, e essa é a evolução da ciência, né? Sempre quebra de paradigmas, é uma quebra de paradigma, não, nem sempre é bem-vinda, né? É verdade. O pessoal demorou aí um certo tempo para se convencer que a vida surge de outro tipo de vida, não. Exatamente. Vem não é geração espontânea, algo inorgânico surgir algo orgânico, né? Acho que é muito legal discutir isso, né? Exato. A evolução da ciência. E você sabe, Giba, que aí a teoria da biogênese, a gente vai discutir também a quebra dessa teoria, só que na nossa próxima aula. Cena dos próximos capítulos. É isso aí, gente. E amanhã vai ter o astrônomo. Convido os professores de biologia, amanhã vai ter o astrônomo com a gente aqui para discutir vida no universo. Olha, legal, hein? É isso aí, muito legal. Será que... Conta aí pra gente o que você achou da nossa aula. E a gente volta na próxima semana. Isso. Fechou? Fechou. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente. Até mais.